Boa noite, boa noite, boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo. Começando agora o Conectadamente. Conectando Mentes, trazendo histórias de superação para você, de repente, que está precisando ouvir algo que seja diferente, que te traga entusiasmo, que te traga uma gota de motivação para você sair desse mundo estagnado que você pode estar vivendo. Eu quero mandar um abração para todo mundo que está antenado, que já tá online. A nossa entrevistada já está online também. Estou com a visita do... Você vai ter, de repente, algumas participações. Eu estou com a visita do meu filho que está andando por aqui. De repente, ele aparece aqui. Dá um oi, filho. Tudo bem? Então, tá bom. Vai ter a participação do meu filho de vez em quando. Mas a ideia é essa, é trazer um pouco de conhecimento e conectar mentes, conectar histórias. Hoje, 25 de fevereiro de 2026, temos muita novidade para vocês. Quero mandar um abração para o Jonathan, que foi o nosso primeiro entrevistado, que foi uma entrevista maravilhosa, histórias lindas. Se você tiver oportunidade, daqui a pouco eu solto para você um Instagram para você conhecer um pouco da história dele. Flavinha já está por aí, daqui a pouco ela entra para falar com vocês. Quero deixar também meu abraço aqui para o Emerson, que, por causa do trabalho, deve estar preso ainda, mas daqui a pouco ele aparece. Um abraço para o pessoal, para o Rodrigo, um abraço para a galera do dia a dia, mandar um abraço para a Andressa, mandar um abraço para a Lúcia. Quero mandar um abraço para você que está online. E aqui a gente começa. Eu vou apresentar mais ou menos essa pessoinha. Bom, é uma pessoa que vive música o dia inteiro, é uma pessoa que... professora bailarina. Vou fazer melhor, vou deixar que ela fale sobre ela. Com vocês, a minha grandiosa amiga. Fala, Flavinha! Boa noite, pessoal! Boa noite a todo mundo aí que está presente, vendo a gente, né? Não sei se vai ser boa tarde, boa noite ou bom dia, mas vai ser alguma hora do dia que vai ter o prazer de nos ouvir, né, Jorge? Que seja bom, né? Que seja bom, com certeza. Que seja bom. A então, hora a gente depois descobre. É, isso aí. Vamos lá, Flavinha. Eu vou fazer... Flavinha já é minha amiga. Flavinha, a gente tem várias histórias aí de... Nós operamos juntos numa mesma empresa durante um tempo. Uma pessoa ímpar. Uma pessoa... É difícil falar da Flávia, porque pensa numa pessoa querida. Pensa numa pessoa que tem, sei lá, quantos entusiastas do trabalho dela, aquelas tanto da senhora de... Eu esqueci a idade de uma senhora que ela tinha uma idade já de bem avançada, né, Flávia? Beirando os 80 anos. 89. Errei por Tá perto. Cheguei perto. Uma senhora de 89 anos, quantas menininhas de 5, 4 anos... ela carrega multidões. Ela tem uma frase que eu me motivo muito, que é distribuindo sorrisos. Depois que eu li, acho que foi no seu status, eu levei essa frase para a vida. Então, vamos lá, Flávia, vamos distribuindo sorrisos? Vamos começar a distribuir sorrisos? Vou começar me apresentando, né? O meu nome é Flávia Goulart. E eu dou aulas, né, principalmente de balé desde 2009. Comecei estagiando, né, aulas de balé no segundo período da faculdade, né? E eu sou graduada, né, em dança e em educação física. Tenho uma especialidade em psicomotricidade, comunicação e eventos e especialista em dança clássica pelo Teatro Municipal. E agora, atualmente, né, eu dou aulas para diversas faixas etárias, né? Desde 5, né? Por exemplo, acabei de dar aula para criança de 2 anos e meio.
2 anos e meio até Flavinha, 100 aparentemente anos. a gente... Então tá bom, a idade é mais ou menos a idade das pessoas que dançam mesmo. Aparentemente está apresentando algum problema de instabilidade de conexão. Aí a gente, né, a gente não sabe dizer de qual ponta, mas eu estou trabalhando com Wi-Fi. Vocês estão vendo eu me mexendo aqui, é porque vou ligar vou botar aqui o sistema a cabo para ver se melhora um pouquinho. E Flavinha, quando você começou a se identificar como dançarina? Opa, caiu a nossa câmera. Flavinha, a câmera está rodando aí. Ela caiu, ela acabou de cair. Em que momento você começou a se identificar como dançarina? Quando a música entrou na sua vida? Quando foi a primeira vez que a música fez parte de... Você falou, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, vou ser dançarina. Bom, eu tive vários momentos assim que eu acabei não seguindo pela dança totalmente, né? Mas assim, a primeira vez que eu quis entrar no balé foi com 3 anos de idade, né? E depois eu passei por várias situações que me fez me afastar do balé, né? Fui para o teatro, né? Que é uma outra arte, né? E acabou que eu voltei para a dança, que realmente era a minha paixão, que foi quando eu entrei na faculdade, na época de 18, 19 anos, aí eu decidi, não, eu quero isso para a minha vida, né? Mas aos 3 anos eu quis entrar na dança, né? No balé, no caso, né? Do balé clássico. E falando de dança, a gente tem que voltar um pouquinho, já que você falou da sua infância. A gente tem que falar um pouquinho, aprofundar mais sobre a sua história. E na sua história tem um momento de superação. A sua história começa com uma superação. O que você pode falar? Dá uma pincelada, porque a gente vai ter que andar em várias nuances da sua história. A gente vai ter que bailar praticamente sobre a sua vida. E tem muita coisa legal. Tem muita coisa que a gente vai poder falar sobre você. O que a gente pode já dar uma pincelada para todo mundo entender sobre a sua história? Eu quero chegar no dia de hoje. A Flávia hoje, no dia de hoje, Flávia Goulart, professora de dança, bailarina, mas para chegar no dia de hoje eu tenho que contar um pouquinho daquele dias atrás, né? Quando você tinha aninhos de vida. Então, minha primeira superação foi aos 8 meses de idade, né? Que eu fui diagnosticada com meningite. E a partir dessa meningite eu tive uma sequela, né? Que foi a perda auditiva em ambos os ouvidos, né? O esquerdo, ele é mais comprometido, né? Ele tem uma perda auditiva maior do que o direito, né? E aí, com isso, tem uma compreensão menor do que o direito, né? E aí, a época de superação marcou, né? Porque minha mãe me conta que os médicos chegaram para ela e falaram assim, ó, não trate a sua filha numa redoma de vidro. Não coloque sua filha numa redoma de vidro, né? Trate ela é uma criança como outra qualquer. Se ela tiver que apanhar, ela vai ter que apanhar, né? Faz parte, né, da sua imposição de limite, da sua educação. Não trate ela como uma pessoa especial porque ela tem essa deficiência. Ela é capaz de se desenvolver como qualquer outra criança, né? Então, aos 8 meses, com o diagnóstico de meningite, a minha mãe teve meus pais, né, no caso, tiveram essa questão que o médico pontuou e disse, olha, a sua filha é capaz, apesar da deficiência, né? E aí, aos 3 anos, eu entrei para o balé, né? Eu até perguntei para minha mãe se foi eu que quis ou se foi uma recomendação médica e tudo mais,
mas fui eu mesmo que quis entrar no balé aos 3 anos. E não sei como, né? Mas eu consegui não ter nenhum problema de ritmo durante toda a minha jornada na dança, né? Eu consegui desenvolver, né? Não, em outras conexões, sinapses, né, do cérebro, essa questão do ritmo, né? Que no caso, quando você tem uma perda auditiva, essa sensibilidade ao ritmo ele diminui, né? Então acaba que você tem uma certa dificuldade, né? Mas de repente, por eu entrar mais nova no balé, com 3 anos, ainda na formação cognitiva, faz com que esse ritmo, né, principalmente do balé clássico, ele entre mais nos caminhos aí do cérebro e faça outras conexões para que eu consiga usufruir o máximo, né? Tanto que hoje eu não tenho nenhum problema de ritmo, sabe? E como é que foi crescer sem essa distinção? Porque eu posso falar por conhecimento. A gente vem de um período de vida onde as crianças deficientes elas eram criadas meio que à parte das demais. Não a parte que eu falo na criação, mas muitas das vezes na forma que ela é vista, né, como criança. Como é que foi para você um mundo sem distinção, sem essa limitação? Eu sofri bastante, né? Porque depois, aos 10 anos, veio a perda de visão, né? Com a miopia. E eu comecei a usar óculos que eu detestava, né? Então, na minha cabeça, eu era... Cuidado para você não ferir quem usa óculos. Eu era deficiente auditiva e visual, né? Uma coisa assim, eu falei, gente, quantas deficiências a mais eu vou ter? Não é possível, né? Mas é difícil, né? Porque o mundo ele não está preparado para viver com essas diferenças, né? Apesar das pessoas elas colocarem, né, sempre a vibe, não, vamos incluir, vamos respeitar as diferenças, né? Acaba que elas não têm essa empatia, né? Porque o legal, né, é você fazer com que a pessoa passe pelo que você passa, né? Para que ela entender o seu caminho, né? E o que você, de repente, precisa ser amparado ali, né? Mas eu, por exemplo, hoje eu sei que era bullying que eu sofria, né? Há muito tempo atrás, o bullying ele não era tão difundido quanto era hoje, né? E era mais assim, como é que eu vou dizer assim, mais silencioso, né? E tudo mais, né? Então, assim, hoje eu sei que o que eu sofria era bullying, né? Porque como eu não usava aparelho na época, para você ver que eu só comecei a usar aparelho auditivo em 2011, né? Então eu passei até 2011 sem aparelho auditivo. Então eu me formei na faculdade de dança, eu fiz o primário, né? Eu fiz o fundamental, eu fiz o ensino médio sem o aparelho, né? Então, assim, sem o aparelho e às vezes com o aparelho também, quem fala nas minhas costas, eu não consigo captar o som, às vezes, dependendo do timbre da voz das pessoas, né? Então, as pessoas me chamavam e eu não escutava. E eu ignorava, né? Porque eu não escutava, né? Então, mas não era uma coisa assim, eu era vista como, a pessoa que é antissocial, que não queria falar com ninguém, né? Mas na verdade não. Na verdade é porque eu não escutava a pessoa e aí as pessoas me zoavam, né? Bastante, né? Tanto pela deficiência auditiva quanto o chamado quatro olhos, né? Quando você usa óculos, né? Eles chamam de quatro olhos, né? E tudo mais. E aí, assim, às vezes era meio humilhante, né? Mas aí eu consegui passar por tudo isso, né? Eu sentava lá na frente, ignorava todo mundo
e seguia meu rumo, né? Eu acho que você... Foi difícil, foi, né? Mas eu acho que nenhuma vida é sem obstáculo, né? Então, acaba que é Você, feita de aprendizado e o que você vai fazer perante aquilo, né? No meu caso, eu ignorava as pessoas. Eu focava nos meus estudos, o que eu queria fazer, o que eu não queria e tudo mais, né? E é isso, focava no meu futuro, né? O que as pessoas falam de você é sobre elas e não é sobre você. E você precisa filtrar isso, né? E eu consegui isso desde cedo, apesar de sofrendo muito, né? Eu, desde lá, a escola, 8, 9, 10 anos e tudo mais, eu consegui já esse caminho da resiliência, né? De repente, por isso, por eu ser tratada sem essa redoma de vidro, né? De ser capaz, sim, todo mundo tem capacidade, né? E aí é isso. Eu desenvolvi tanto que hoje ninguém diz que eu sou deficiente, né? Eu tenho aquela carteirinha do Vale Social, né? Que é para os deficientes. E a pessoa tem uma foto ali, né? Então não tem nem como não dizer que sou eu, que não sou eu, né? Então as pessoas olham para mim e falam assim, Ana, mas você é deficiente? Tem gente que não deixa nem eu passar, né? Eu até carrego o laudo comigo o tempo inteiro para poder, se alguém tocar uma dúvida aí, ó, tá aqui meu laudo. Mas é isso, é você saber o que fazer nesse momento de bullying, né? Você vai deixar que as pessoas falem e te humilhem e leve você para o buraco com elas, ou você vai suplantar isso e deixar elas falarem o que quiserem, né? Porque o ser humano, ele fala o que ele quiser, né? O ser humano, ele fala o voltei, que ele quiser. eu voltei, Oi. Flávia. O sistema caiu aqui, eu fiquei, por sorte, eu deixei uma outra ponta aqui tocando e eu consegui ouvir o que você falou. E dando prosseguimento, né, a esse nosso bate-papo, você, contando a sua história, contando a descoberta, o diagnóstico, essa... Você, voltamos. Essa descoberta do problema. Você acredita que a perca auditiva aguçou os outros sentidos, como a perseverança? E vamos bota a parte visual também nessa pergunta. Tá falando assim da perseverança no sentido de que através disso eu consegui a perseverança, é isso? Através da deficiência, é A isso? vontade, pela vontade, você teve mais vontade, talvez com uma. Como é que eu posso deixar bem nítido? Suponhamos que você não tivesse o problema. Talvez você deixasse para lá, ou pelo fato do problema, pelo fato do impedimento, você, daquilo que foi tirado como impedimento para você, você falou, não, eu vou mostrar que eu sou diferente, eu posso, independente do problema. Eu acho que isso tem a ver, sim, com certeza. Porque você. Vamos imaginar um obstáculo, né? Se um obstáculo ele é pequenininho e fácil de transpor, né? Você não precisa usar tanto da sua coragem, da sua perseverança, né? Para ultrapassar aquele obstáculo pequenininho, certo? Porque ele é mole, Sim, molezinha, molezinha. Você ultrapassa ele. fácil. Quando você tem um obstáculo maior, que te exige maior resiliência e tudo mais, você quer provar para você mesmo que você é capaz
de transpor aquele desafio, aquele obstáculo maior, né? E aí tem essa história que você falou aí, eu também mostrar para os outros que eu sou capaz, apesar de tudo. Entende? Eu acho que isso tem um pouco a ver, né? De repente, como você disse, se eu não tivesse problema, se a minha vida fosse mil maravilhas, eu fosse filha de herdeiro, né? Então eu ia ser mais fácil para mim. Não é isso? É verdade. Isso aí eu concordo. E você começou a usar o aparelho auditivo desde que idade? Foi 2011. É verdade, você falou, 2011. 2011, uns 20 e poucos anos. Sem um aparelho. Já tinha formado, já tinha passado. Foi um mundo totalmente diferente? Porque eu escuto coisas que minha perda auditiva não alcança, né? Então, por exemplo, apesar de eu ainda ter a dificuldade de escutar de costas, por exemplo, hoje eu tenho mais essa facilidade. Eu estou aqui falando contigo, agora não porque eu estou de fone, né? Mas, por exemplo, eu estou aqui no computador fazendo alguma coisa, a minha mãe me chama na sala, eu ouço, né? Com o aparelho. Sem o aparelho, eu não iria ouvir, por exemplo, entendeu? Eu não ia ouvir, por exemplo, o barulho da chuva, que é um barulho bem fininho, entende? Só se a chuva tivesse grossa. Entende o que eu estou falando? A gota caindo da torneira. Era uma coisa que eu não ouvia. Entendo. Né? Eu sei por conta da questão do som, né? Do som, eu consigo identificar e, de repente, dançar esse som gotejante, né? Mas eu não ouvia. Foi uma coisa que eu desenvolvi aí na dança corporalmente. E aí, em 2011, quando eu passei a quando eu passei a usar o aparelho, é um mundo completamente novo, né? Você já viu um vídeo que tem que um bebê tem uma perda auditiva, né? E ele coloca o aparelho, né? Ele tá chorando. E aí ele coloca o aparelho, ele aos poucos vai parando de chorar e vai prestando atenção assim com os olhinhos, né, no que ele está escutando. Já viu esse vídeo? Já vi. E aí ele começa a sorrir, porque aí a mãe dele começa a chamar ele, ouve a mãe dele, porque ele não ouvia a mãe dele chamar ele, né? Então, assim, para quem tem deficiência auditiva e tem a oportunidade de colocar um aparelho, porque o aparelho não é uma coisa barata. Não. Eu nem sabia. Gratificante para a pessoa, entendeu? Eu fui descobrir com você que o aparelho auditivo ele tem uma vida útil de 1 ano, eu não sabia. Para mim, você tinha um espaçamento maior, era diferente do óculos. Isso era uma informação que eu descobri com você há pouco tempo atrás. Então, quer dizer, se você tem a perca auditiva dos dois lados, são 2 aparelhos distintos, 2 custos anuais, né? Isso, é. E olha só. E interessante que, por exemplo, o lado esquerdo, né, que eu tenho mais perda auditiva, eu não posso usar o aparelho. O meu otorrino falou para mim, olha, Flávia, você só está apta para usar o aparelho do lado direito. O esquerdo, eles vão tentar te vender, mas não compra, porque a compreensão é mínima e não vai mudar nada na sua vida. Você tem que investir no que você consegue captar mais os sons, né? Tanto que no esquerdo eu não consigo colocar o aparelho. E não sabendo disso, né? Quem vai numa loja que vende aparelhos auditivos, eles vão tentar te vender os dois, né? E vai te dar 1000 desculpas aí, mas o meu otorrino foi bem enfático, falou assim, não aceita. E falando em infância, né? Agora a gente saiu da sua parte mais infantil, estamos indo para a sua pré-adolescência. Qual a historinha do que aconteceu quando você tinha 12 anos?
que te fez querer abandonar o balé? E eu quero deixar essa pergunta aí para muitas meninas, né? Eu tenho uma historinha de família aqui com a minha filha, quando ela tinha 7, 8 anos. Aí ela estava fazendo balé, alguém falou assim: para que balé? Balé, não sei o quê, balé, sei lá, não é algo. Não é algo que hoje dá espaço, balé para poucos, né? E o mais engraçado, ela teve que parar com o balé por circunstâncias que não foram por causa das palavras dessa pessoa. Depois de um tempo, de alguns anos, ela teve a oportunidade de ir num trabalho que a gente trabalhava junto e te conhecer e, caraca, te seguir e perguntar por você e te ver nas redes sociais e, tipo assim, meio que ela se realizou vendo o seu trabalho, que é tão importante e muita gente tem essa visão. Mas o que aconteceu aos 12 anos que quase que a gente perdeu a nossa bailarina Flávia Goulart? Entre 11 e 12 anos, né, eu desisti do balé. Na verdade, eu não queria ver o balé nem pintado de ouro, não queria ver nada, espetáculo, nem nada, né? Eu me apresentava, né? Eu fazia parte de uma companhia infantil e dentro dessa turma, né? Desse grupo, né? Uhum. Tinha uma menina negra na minha turma, né? E a roupa que a gente ia se apresentar, né? Era branca. Era branca, né? Era branca, brilhosa e tudo mais. E a menina era negra. E ela foi impedida de dançar porque a roupa era branca e que ela ia destoar das demais, né? E aí eu olhei aquilo e falei assim, gente, na época, sendo criança, eu não sabia dessa questão do preconceito, né? Da questão, nada, né? Questão racial e nada. Mas aquilo me tocou tão profundamente, me entristeceu tão assim, que eu fiz desistir do balé, né? Eu desisti do balé, não quis ver nada relacionado a balé entre 12 a 15 anos, né? Nessa faixa etária aí, não, né? Quis sair do balé. Sempre dancei, minha mãe achou estranho na época, né? Eu ter saído assim repentinamente. E aí, aos 15 anos, eu decidi fazer teatro, né? Porque eu não sei, não parece muito, mas eu sou meio tímida. E aí, nessa época, eu era muito tímida. É o que dizem. Eu era muito tímida por conta dessa questão do balé, que eu deixei uma coisa que eu gostava muito, né? Sofria bullying na escola, então tudo isso você vai se retraindo, né? E aí eu fui buscar o teatro, né? Que é uma outra forma de arte. E ao invés de você usar o corpo, você usa a voz e a expressão, né? É um outro caminho de arte, né? Uma outra construção de personagem que você faz no teatro. E aí eu me formei em teatro, né? Fui na escola técnica de teatro, né? Ele é equivalente ao segundo. É técnico mesmo, né? Segundo grau, sabe? Aquela especialização que você Segundo faz grau técnico. da FATEC, isso aí. Sim. E aí eu me formei no teatro e dentro dessa escola de teatro, aos 18 anos, eu tive um professor de expressão corporal que dentro da aula de expressão corporal ele dava balé clássico, né? Aí eu falei, gente, não vou gostar desse negócio, é balé clássico na minha vida, eu não vou gostar disso. E aí, eu ouvindo aí o que você falou da sua filha, né? Da questão do professor inspirar ela, né? Esse professor, ele me inspirou a voltar para o balé, né? Ele me mostrou mais ou menos assim, olha, Flávia, o balé não precisa ser só verde. Ele pode ser amarelo com bolinhas brancas.
né? Sim, Ele mostrou sim. o balé de um outro prisma, né? E acabou que isso me inspirou. Você vê aí a questão, a importância dos professores, né? O professor ele pode tanto incentivar o aluno a continuar, mesmo que não seja, por exemplo, no meu caso, na dança, né? Ela vai ser uma boa médica, ela vai ser uma boa fonoaudióloga, ela vai ser uma boa ortopedista, né? Vai ser uma boa professora de educação física. Tem uma aluna que fez faculdade de educação física porque ela queria continuar no ramo da dança, né? Mas também gostava de natação, então ela foi aí pelo ramo da educação física, por exemplo, né? Então, assim, a importância do professor, né, para o aluno. Seja ele pequenininho, seja ele adolescente, seja ele adulto, seja ele idoso, né? Que faz com que o aluno veja aquele universo de uma maneira diferente e volte a se apaixonar, né? No caso, a sua filha, ela voltou a se apaixonar pelo balé. De alguma maneira, fez com que ela se afastasse de um determinado tempo, né, do balé, né? E a professora conseguiu fazer com que, no caso sou eu, né, ela reaproximasse desse universo, né, através do exemplo, né? Então esse professor para mim no teatro, né, que usava o balé clássico para ensinar a expressão corporal, ele me fez ver que o balé ele pode ser visto de uma outra maneira, que existem sim pessoas ruins, mas não quer dizer que o balé é ruim, entende? Sabe? Então foi nesse caminho aí que eu voltei para a dança, né? Tentei fazer uma outra faculdade, né, que era a comunicação social. Eu ia me especializar em jornalismo. Olha, eu ia me dar muito bem em jornalista, hein? Você é um nicho. Você já foi em alguns minutos de conversa. Você já foi. Não vou nem contar a bailarina, mas você já foi atriz, ia ser repórter. Você chegou, algum momento você atuou no teatro ou só ficou ali no curso? Não, eu atuei sim. Eu passei um tempo, né? Eu me formei no teatro com 19 anos, mais ou menos. De 19 a 22 anos, eu atuei, né? Só que aí eu peguei a experiência do teatro e trouxe para a dança, né? Porque para você ter um personagem no balé clássico, na dança, enfim, você precisa ter uma bagagem teatral. Isso Sim. faz com que você consiga moldar melhor aquele personagem e dar uma característica mais marcante para o seu personagem, né? Então, o teatro, né, assim como que eu também sou formada em educação física, a educação física vieram para agregar a dança, entende? Então, eu peguei um pouquinho do teatro, coloquei em prática na dança. Peguei um pouco da educação física e coloquei em prática na dança também, que aí ficou mais enriquecida, entende? Aí você me deixa assim, eu mal começo uma pergunta, você já me deixa com outra pergunta na ponta, que seria a próxima. De que forma a educação física preencheu as lacunas que a formação da dança às vezes deixa? Quer dizer, você já, vamos de novo. Atriz, professora de dança, vamos botar mais para frente. Mas atriz, bailarina, repórter, professora de educação física. Daqui para o final dessa live a gente vai descobrir mais o que, hein? Mas fala o que é a dança, não. O que é a formação, no caso, do que a educação física preencheu, de que forma a educação física preencheu as lacunas em que a formação da dança às vezes deixa? Como ela preencheu na sua vida isso? Então, a educação física, ela tem um estudo mais profundo da biomecânica do movimento, né? Os detalhes dos músculos, a inserção e o seu desenvolvimento, né? Então, acaba que na preparação corporal, que é muito importante para o bailarino,
O bailarino, ele não vive só de alongamento, ele precisa fortalecer a articulação, os ligamentos e tudo mais, e o condicionamento físico. Então, a dança, ela tem sim um estudo bem superficial da questão da anatomia, né, fisiologia, que a educação física pega nisso, né, porque ela precisa muito conhecer a biodinâmica do movimento, né, por conta da musculação, por conta da questão dos esportes, né, que tem esportes de alto rendimento, né, e para você trabalhar com atleta, você precisa ter estudado muito essa questão dos músculos, né, a dança dá muito superficialmente, né, então acaba que a educação física, ela supre a dança, tanto que eu tenho uma aula que se chama Fortalecimento e Alongamento com base no balé. Então, eu pego os elementos do balé clássico e coloco dentro da preparação física, né? Que é fortalecer tornozelo, que é fortalecer joelho, que é fortalecer quadril. E ganhar, ao mesmo tempo, agilidade dentro dos movimentos do balé, né? Então, a educação física preenche dessa forma as lacunas. Nossa, isso eu imaginava, mas eu não tenho, por não ter o conhecimento técnico na área, meio que me. Eu já até pensei em fazer educação física, e me encanta a pessoa que trabalha com a saúde humana. Já tive a oportunidade de estar lá dentro de alguma forma. E você, com todas esses tentáculos que você criou durante a sua vida, e isso forjou hoje a bailarina que você me deixa uma pergunta para você. O ápice. Você veio lá de baixo com uma frase que deve ter doído muito, que foi, principalmente, acho que no momento, você tinha 8 meses, então para você não interferiu, mas você veio com aquela frase que deve ter doído nos seus pais. Sua filha tem uma deficiência auditiva, você cresceu num mundo onde você não talvez fosse olhado de forma diferente, que a gente sabe que infelizmente é assim. Cresceu, desenvolveu, foi adquirindo força, garra, chegou ao ponto de tentar várias coisas, se formou em algumas delas. Mas qual foi o ápice de você ter chegado ao cume do monte e falar assim, tudo que eu passei valeu a pena? Eu acho que eu sei a resposta, porque eu já te fiz essa pergunta em outro momento. Mas eu quero que você diga para a galera que está te vendo, quando foi o primeiro momento que você falou, eu consegui? Essa pergunta eu sei que não estava em pauta. Essa foi proposital. Não, mas é bem importante, né? Estava em pauta sim, só que diferente. Você elaborou uma boa pergunta aí no time certo. Então, acho que o momento, não, tem vários momentos, né? Foi os meus espetáculos que eu realizei, né? Foi o final de cada espetáculo, que não foi fácil. Nenhum espetáculo que eu fiz, né, até hoje, assim, foi graças à minha resiliência, né? Porque não tive muito apoio, né, durante esse tempo que eu realizei os espetáculos, mesmo que sejam eles menores, maiores e tudo mais, mas ao final de cada espetáculo, né, eu vendo os alunos, né, principalmente os idosos, né, que têm muita dificuldade na questão motora, de memória, de decorar as coreografias e tudo mais, eles estarem ali se realizando, né? E os alunos chegarem para mim e falar assim, professora, eu superei, né? Eu tinha alunas que não sentavam no chão por conta da questão da mobilidade, né? E eu consegui devolver isso através do balé, né? Que é o balé 60 mais, essa mobilidade dessa articulação que é muito importante, né? Uma coisa básica de sentar, tinham dificuldade de sentar, por exemplo, né? Então, assim, devolver essa autonomia de movimento
né? E dar oportunidade para os alunos, né? Que não tinham oportunidade, né? Porque o balé clássico ele é uma atividade cara de se realizar, de se manter, né? Você tem os materiais, né? A sapatilha, a meia calça, colã, tudo muito caro, né? E você, no final, a pessoa lá juntando toda a bagagem que ela tem, né, de conhecimento, né, principalmente os idosos, e conseguir realizar os espetáculos, né, e ser aplaudido por um público grandioso, essa é o meu maior ápice, né? Você entender que eles superaram, que esse é o meu objetivo nas aulas, né? Não é só ensinar o balé clássico, estar alongado ou não, colocar a perna na cabeça, fazer muitas piruetas, né? Não é isso. O objetivo é também esse, mas o objetivo maior, eles se superarem, né, através da dança. E aí os alunos acabam levando isso pro dia a dia, né? Porque o que eu falei, a pessoa pode não seguir a dança, ela pode trabalhar como telefonista, mas ela usa a dança como resiliência, como válvula de escape, e faz com que ela, mesmo que ela esteja triste no trabalho, ela consegue se realizar na dança, e isso coloca na balança e fica igual, sabe? Então, essa superação melhor, né? dos alunos, sim, é o meu ápice, né? A missão está cumprida, né? Por mais que seja muito esforço, né? Assim, muito esforço. Você sabe, né, Jorge? Muito esforço. Sim, mas que sou suspeito. Vale a pena por conta disso. É o legado que eu deixo, né? E é isso. Mas assim, agora a Flávia Pessoa. Você falou da Flávia profissional. A Flávia Pessoa. Flávia, o pessoal talvez não, que acompanha algumas pessoas sabe, talvez os outros não. Flávia, bailarina especialista e bailarina do Teatro Municipal. Cara, como é que foi? Porque assim, eu sou de um nicho da população grande que talvez não tenha tido a oportunidade de conhecer o Teatro Municipal, aquele mundo. Eu, graças a Deus, eu tive. E eu fui ver o Quebra-Nozes, né? o original. Eu fui presenteado com essa graça. E foi das coisas mais lindas que eu vivi na minha vida. Uma coisa é eu estar na plateia. Outra coisa é você estar lá dentro, ensaiando com o pessoal, vivendo aquela áurea, aquele ambiente. Tenta transformar em palavras para quem está assistindo entender como é estar ali dentro. O processo da especialização de dança clássica, né? Foi uma missão dada à primeira turma, que foi a minha, né? A minha turma foi a primeira turma do Brasil a fazer esse tipo de formação, né? Os professores idealizadores, eles foram professores da minha faculdade, né? O Fernando Zican e a Vera Aragão, eles foram professores da faculdade de dança que eu fiz, né? E a minha primeira turma teve essa missão de fazer vingar a pós-graduação, né? Sabe? E porque é muito. Se você pesquisar aí na internet, você vai ver que no Brasil não tem muitos. É o único do Brasil que tem essa especialização, né? Tanto que na minha turma tinha gente de Brasília, tinha gente de outros estados, municípios, Cabo Frio, todo mundo viajava para cá para poder ter as aulas, para você ver, né? Então, assim, foi desafiador, porque a gente tinha que vencer essa etapa e provar para o Ministério da Educação que a gente precisava daquele curso, né? Carregava essa responsabilidade de fazer vingar, né?
E, ao mesmo tempo, a minha turma era composta por muitas pessoas diferentes, de diferentes áreas da dança, né? Inclusive bailarinos do Teatro Municipal, inclusive o diretor, o Hélio Bejani, era da minha turma do teatro, né? Alguns bailarinos, os primeiros bailarinos também eram da minha turma, e tinham diretores de escolas de dança, né? Pessoas que usavam a dança como terapia, né? Então tinham uma diversidade dentro da minha turma que era muito rico você ter essa troca de experiência, né? Porque você dar aula de dança na escola é diferente de você dar aula de dança na escola de dança, de uma formação que exige mais, que tem prova para entrar, né? Tem outra experiência, você ser um diretor de escola de dança, por exemplo. Outra experiência é você ser ensaiador do corpo de baile do Teatro Municipal, né? Outra experiência é você ser professor de criança, se especializar em baby class, por exemplo, né? Tem que usar outras ferramentas, se especializar nos idosos, se especializar em reabilitação, né? Através do balé clássico, porque a aposentadoria para o bailarino clássico ele vem muito cedo, por conta das lesões, né? Por conta daquilo que eu falei da educação física, que falta na dança, que é a questão do condicionamento físico, da preparação física. Muitos bailarinos antigos, eles não têm esse costume, né, de preparar o corpo e fortalecer, né? Antigamente tinha a ideia de que, se você fizer musculação, você não pode fazer balé. Na verdade, a musculação ela vai te ajudar no balé, dependendo de como você usa a musculação, né? E você se lesiona muito cedo, né? Então, muitas pessoas estavam saindo da dança, né? E tinha várias pessoas na minha turma assim, indo para fisioterapia, né? Para poder entender como é que se reabilitaria uma pessoa daquela condição, porque às vezes a pessoa não consegue nem subir na meia ponta, de tão lesionado tá o ligamento, porque não teve fortalecimento. E quem é bailarino principal, corpo de baile, ensaia muito, né? Ensaia muito. É uma carga pesada, né? É uma carga assim de menos de 8 horas, né, por dia, mas você tem que fazer aula todo dia, você tem que ensaiar horas e horas, né, e tudo mais. Então acaba que é diferente, né? Então, na minha turma, a primeira turma, né, de dança clássica, ela tinha toda essa diversidade, né? E a gente conseguiu aprender um pouco com cada uma. Foi, assim, muito legal, né? E a gente desmistificou aquele tabu que a gente tinha, que a gente não podia entrar no Teatro Municipal, né? Hoje em dia, o Teatro Municipal tem muitos projetos e muitas Sim, é formas de fazer verdade. com que o público ele entre no teatro, né? Verdade. Hoje mesmo está tendo que é do orquestra chinesa, né? Que a gente entrou agora no ano do cavalo, né? Que é o Ano Novo Chinês. Eles estão fazendo aí, é gratuito, né? Tanto lá quanto no Forte de Copacabana. Então, eles estão fazendo o público entrar no teatro, coisa que não se via antigamente, né? Por conta das políticas públicas, por conta de quem estava no poder e tudo mais. Então, assim, a gente desmistificou, né? A gente conseguiu dar um passo no teatro para que furasse essa barreira, né? De que era só uma questão de elite, né? Tanto que você não precisa ir de longo mais para o teatro municipal, Verdade, né? De verdade. sapato, né? Com aqueles chapelões Aqueles assim, ó, chapelões, super né? Cheio de maquiada. babado do lado. É verdade, Cheio de verdade. babado, É, pois é. Só via e o quem tiver chapéu. oportunidade, eu convido, conheça, nem que seja uma única vez. Eu tenho vontade hoje de levar meus filhos. Conheço o Teatro Municipal, conheço os teatros do Rio de Janeiro, conheço as bibliotecas, conheça os museus.
O Rio de Janeiro tem, pelo menos o pessoal daqui, eu posso falar pelo Rio, um pouquinho de São Paulo também, já estive em Brasília, mas esse eixo Rio-São Paulo, quem tiver oportunidade, conheça, porque tem muita coisa boa acontecendo e muitas das vezes até gratuito, né? Muitas das vezes com valores acessíveis. Flávia, eu quero te fazer uma pergunta. Flavinha hoje se importa de falar a idade? Seus 27 anos? Tem algum problema falar? Tenho 17. Passei por tudo isso, ainda tenho 17 anos. Então, igual aquele filme, 17 outra vez. Não tem um filme desse? 17 outra vez? Você tem que tomar cuidado com de repente 30, né? De repente 30, De repente 40. Né? O que a Flávia de 17... Não, vamos pular isso. O que a Flávia de 17, de repente 30 hoje, se fosse agraciada por uma máquina do tempo, falaria para a Flavinha de 12 anos, no meio daquela decepção? Eu falaria, faça o seu melhor, independente do que aconteça. E acabou que eu acabei fazendo isso, né? Mas, de repente, essa frase, né, iria dar mais ímpeto e, de repente, aquela Flávia não desistiria do balé naquela idade. E aí seria uma história, de repente, um pouco diferente, né? Sim, sim. E o mais legal disso tudo você tem uma história que talvez não valeria voltar lá atrás e falar para a Flávia, talvez mudar alguma coisa. Eu acho que talvez a Flávia de hoje voltaria lá atrás, sentaria na plateia e bateria palma para aquela Flavinha. Porque se a Flávia mudar alguma coisa, poderia estar mudando o futuro que hoje você vive, né? De tantas realizações, de tantas conquistas, né? De tantos sorrisos. Claro, tem choro. Como você disse no começo, a nossa história tem choro. Deixa eu só dar um alô para quem está entrando agora. Mandar um beijo para todo mundo que está online. Pessoal, a conexão caiu por algumas vezes. Foi porque essa página ela tem um limite de pessoas. E quando as pessoas clicam no link, ela meio que derruba uma para tentar entrar, então oscilou, eu caí, a Flávia caiu. Tá? Perdeu-se algumas histórias, mas o que a gente vai fazer? O melhor, que agora está bem estável, a gente vai deixar limpinho, a gente vai estar postando numa rede social para todo mundo assistir na íntegra, e para frente a gente vai estar liberando mais espaço, que isso, infelizmente, é o que o servidor nos permite. Né, o pacote que a empresa que a gente utiliza me permite. Se entrar muita gente ao mesmo tempo, ela buga, que foi o que aconteceu. Muito obrigado. Ainda não acabou, tá? Mas obrigado pela participação. Tem pergunta meu Deus. Tem pergunta no WhatsApp para você. Tem mais pergunta para fazer. A gente está começando agora a trilhar a curva final, os últimos metros desse circuito louco de vida da Flávia, mas um circuito maravilhoso. Flávia já disse que já trabalhou com 60 mais, trabalhou com como é que é? Baby Balé? Balé Baby? Você falou um nome que eu achei bonitinho. Baby Class. Agora tem o Fraldinha. Já viu o Fraldinha? Não, deve ser uma graça, né? O Fraldinha é entre 1 ano e meio, 2 anos. 1 ano e meio, 2 anos. É literalmente o povo que usa fralda. A Flávia daqui a pouco trabalha com as grávidas. Isso não está longe disso acontecer, não, né? Que aí vai trabalhar não, com grávida ainda não cheguei ainda nesse estudo, ainda não. Ainda não vai demorar muito, pessoal. Essa menina como diria Fausto Silva, é cor de louco, né? O que te deixa mais triste no ensino da dança hoje em dia? Então, não é o que me deixa mais triste, são 3 coisas que me deixam tristes, assim. Não valorizar o trabalho, né? No caso, tem aí não valorização do professor,
né, em várias frentes, né? Quem, por exemplo, está dentro do trabalho, fora do trabalho, não valorizar o trabalho num todo, né? Na questão financeira, ou de repente não dar o valor, dizendo assim, é só uma dancinha, faz aí o que der, né? Querer resultado sem se esforçar, né? Então, assim, não existe resultado, né? Não existe glória sem esforço, né? Sim. E querer resultado sem se esforçar, para mim, não rola, né? Não rola. Pode ser o melhor bailarino do mundo. Se não se esforçar, para mim não serve, né? Eu prefiro aquela pessoa que eu preciso trabalhar, né? Uma pedra bruta que eu tenho que transformar em diamante, e a pessoa vê o esforço da pessoa, do que de repente ela ser já o diamante, mas ela não se esforçar porque ela é o diamante, sabe? E a terceira coisa é panelinha. Eu não gosto de panelinha. Em nenhum lugar da minha vida. Na família, nos amigos, né, na religião. E na minha turma também não gosto de panelinha, sabe? Aqueles grupinhos e faz tititi, tititi, e fica um contra o outro. Então, assim, são três coisas que não valorizar o trabalho, que é uma forma geral, né? Querer o resultado sem se esforçar, vai muito a questão do aluno, né? E as panelinhas como uma turma, né? Porque, assim, a turma que ela é unida, ela tem mais resultado do que a turma que ela é dividida, que fica naquela Verdade. picuinha. Sabe como é que é, né? Sim, verdade. Sexta série A. Não é nem A, é sexta série C, C. sabe? Sexta série C. Essa Mas sexta série aí. olha só, deixa eu aproveitar. A gente vai ter um bate-bola ainda e tem a pergunta da galera. Tem uma pergunta aqui, eu separei uma pergunta aqui. Eu vou te falar que é polêmica. Bem polêmica. Ó, teve até um barulhinho de. Pergunta da Cadê o Vivian. barulhinho? Ó, vou botar de novo. Vou botar o barulhinho de novo aqui para você. Vou até botar outro. Cadê? Vai. Bota o barulho de fundo para ele, produção. Ó, polêmica. Ó, pelo WhatsApp. Deixa eu mostrar para você aqui. O pessoal mandou aqui no WhatsApp. Viu que a pergunta é grande, né? Misericórdia! A Não é, pergunta não é é uma grande. pergunta, é um texto. É quase uma receita de bolo. Ó, Vivian perguntou para você. Flávia, já vou te dizendo, é uma pergunta polêmica, mas é uma pergunta muito atual. Flávia, as mulheres estão vivendo o feminicídio a todo instante, e sem contar os números gigantescos de desaparecimento e estupro. Na internet, estão levantando uma bandeira que diz menos dança para as nossas filhas e mais jiu-jitsu, ou mais arte marcial, ou mais autodefesa, que seja. Você concorda e levantaria também esta bandeira? Pergunta da Vivian. Eu não tenho nada a ver com isso. Beijão, Vivian. E pergunta polêmica. Agora é com você. Beijão, Vivian, por você levantar a polêmica aí na nossa conversa de hoje. Olha, então, eu não levantaria essa bandeira, tá? Por quê? Eu acho que essa resiliência, né, da questão aí, de você lutar contra o feminicídio, essas coisas, né, vem do seu interior, Sim. né? Não é você se armar com arma de fogo e tudo mais, que eu vou lutar, vou sair matando todo mundo, né? Eu vou sair dando golpe de karatê, jiu-jitsu, judô em todo mundo que tá tudo bem, né? Eu acho que não é por aí, sabe? Eu acho que você tem que construir um eu forte, né? Ok, a gente vai fazer jiu-jitsu porque eu não gosto de dança, maravilhoso, sensacional. Você vai lá para o jiu-jitsu, mas o jiu-jitsu ele tem que construir um forte eu, né? Para lutar contra essa gama de coisas, né? Que
que abate sobre as mulheres, né? Se você for para a dança, você vai construir um forte eu, porque a dança ela leva você para o lado do fortalecimento dos vínculos, né? Por isso que eu falei que eu sou contra a panelinha, né? A questão dos vínculos de interação com os outros e fortalece a sua autoestima. Então, toda vez que você consegue fazer algo na dança que você não conseguiria fazer antes, né? Alongar uma perna, ficar no equilíbrio, mesmo que seja 3 segundos, aquilo para você fortalece a sua autoestima, né? E mais do que tudo, para você lidar com toda essa turbulência aí de coisas acontecendo contra as mulheres, você precisa construir um forte eu, independente da atividade que você escolher para sua vida, né? Então, volto a dizer, eu não gosto de dança, eu gosto de jiu-jitsu, vai lá para o seu jiu-jitsu. Eu gosto de yoga, vai lá para o yoga. Eu gosto de fazer balé, vai lá para o balé. Mas tenha consciência de que sem um eu forte, sem construir uma autoestima, né? E essa questão da resiliência, da coragem, você não consegue lutar contra isso, né? Então, vamos dar um exemplo de um homem que te bate. Se você não tiver um forte eu, e você falar para ele, não, eu não vou aturar você me batendo. Se você não chegar para ele e falar isso, você não tem um forte eu, só tiver, não, vem aqui que eu vou te acertar, vem cá. Não adianta. Você precisa ter uma autoestima bem estabelecida, né? Independente da atividade que você escolher. Falou e disse. E isso é muito interessante. Eu acho muito legal se dizer. Você, mulher, você nesse momento está procurando uma forma de se encontrar, como no jiu-jitsu, na dança, na capoeira, na pintura, na escrita, que seja. Se encontre primeiro dentro de você, se realize primeiro dentro de você, que aqui fora as coisas vão fluir muito mais fáceis. E é muito legal você dizer isso, Flávio, e de certa forma você não puxar a sardinha para a dança, você pode externar o seu pensamento e, tipo, abrindo um leque de pensamentos que qualquer pessoa... Sabe o que é engraçado? Essa pergunta, ela, sem querer, ela me fez lembrar uma coisa. A minha filha, que há 7 anos atrás fazia dança, vai começar o jiu-jitsu, entendeu? Então, para ela é interessante, ela dança até hoje. Ela se alonga, ela tem ela tem o compromisso de vez em quando, 2, 3 vezes por semana, ainda parar. Ela ouve muita. Hoje ela está aficionada de ouvir muito instrumental, muito piano, então ela pode estar se descobrindo para a música, e isso muito por causa da dança no passado fez na vida dela. Agora ela vai fazer 15 anos, né? Então tem aquelas descobertas, a dança lá da valsa da meia-noite, tem tudo isso que ela está se programando. E a gente está assim, eu estou vendo ela com fone, de vez em quando eu pego ela dançando sozinha, de vez em quando ela está dançando com o irmão, então muito por causa daquilo que foi criado, daquela situação que foi criada no passado, onde ela sonhava em ser bailarina. O caminho dela não chegou para isso, porém, ela conseguiu converter esse sonho para uma coisa nova agora, mas aquela chama da dança do balé continua no coração dela. E aproveitando a gente vai fazer um bate-bola, né? Depois disso. Você quer deixar alguma palavra para os baby class, para as menininhas, para as meninas de 60 a mais, a galera que te acompanha, a galera que te segue? Tinha uma galera aqui, aparece para mim embaixo aqui na tela, o pessoal entrando e saindo, até por causa da inconsistência da internet. Depois a gente vai poder disponibilizar esse vídeo para vocês. Você quer deixar um alô para essa galera? Quiser citar nomes, não tem problema, pode citar nomes à vontade, mandar beijo para todo mundo. Então, não vou citar nomes não, que senão rola ciúme aí.
É complicado. Mas, assim, galera aí do 60 a mais, é gratificante, né? Trabalhar com vocês. Ao mesmo tempo desafiador, né? Porque sabe que nessa idade a gente está perdendo muitas coisas, né? Inclusive autonomia de Sim, movimento e tudo mais. E superem, né? Superem seus desafios, né? É superando hoje que a gente faz melhor amanhã. Ah, eu não sim. consegui fazer tudo hoje. Então tá, amanhã a gente faz mais um pouquinho, mas faça o que der, né? Eu sempre falo para as minhas alunas, olha, o importante é não ficar parado. Ah, você não consegue levantar a perna? Deixa ela no chão, faça o movimento, né? Então, assim, o pouquinho é que nem uma escada, né? Para você chegar no topo da escada, você precisa avançar os degraus, né? Para você voltar de repente, né? O pessoal de 60 a mais. É, voltar à autonomia completa do movimento, a gente precisa ir galgando passo a passo, degrau por degrau, para chegar na amplitude. Né? Foi o que eu falei no início, né? A minha aluna não conseguia sentar no chão. Hoje ela consegue sentar no chão, né? E fazer borboleta e se alongar. É o máximo da amplitude? É o máximo de amplitude dela, né? Não vai ser o máximo do meu, não vai ser o máximo do Jorge, sabe? Mas vai ser o que ela consegue fazer hoje, isso que importa, né? Não adianta você querer se comparar a bailarinos da internet, né? Porque a gente acaba hoje se comparando muito com o que a gente vê no Instagram como ideal, né? E não é assim, a gente tem que se comparar com a gente mesmo. Hoje, eu me considero melhor do que ontem, do que na semana passada, do que antes do carnaval, sabe? Eu preciso me considerar melhor hoje, eu comigo mesmo, né? Não importa o que está acontecendo ao redor, e às vezes é difícil, né? E Sim. principalmente o 60 a mais se compara muito. Ah, mas eu nunca vou abrir a perna que nem a bailarina tal, eu nunca vou conseguir fazer o alongamento, né? Mas para quem não tinha um alongamento, ter um pouco de alongamento já é um caminho andado, né? Então, eu acho que o recado aí, né, uma palavra aí para o 60 a mais é se realize. Se Legal, realize. legal. O momento é agora. Ó, você tem gente de 60 a mais te vendo, ó, tá online aqui que eu tô vendo. Vou até mandar um beijo. Minha mãe tá te assistindo. Minha mãe hoje, eu vou contar assim, minha mãe tem um problema que hoje assola muito a gente, que é a fibromialgia, e ela já me confidenciou algumas vezes que ela melhorou muito por causa da dança, né? Por causa da musculação e da dança. Então, você com 60 a mais, você com 60 a menos, você com 60. Se permita, se solte, baile, dance, né? Sei lá, Flávia. Flávia, vamos brincar um pouquinho para a gente terminar? Se É que você movimente. se Se movimente. movimente. Pronto. Se eu deixar essa live, vai varar a madrugada e o intuito não é esse. Eu não quero cansar ninguém. E Ó, a gente tem que fazer essa live de novo no Instagram, porque eu falei para você que eu divulguei o pessoal, tá todo mundo me mandando, professora, cadê a live? Professora, cadê você? Você sumiu? O que aconteceu? deixa eu explicar para você, amigo, que vai ver isso daqui a pouco. Eu fiz o estudo do Instagram, como eu fiz o estudo, eu estou com uma situação de liberação do YouTube. O Instagram, eu não sei exatamente o período, mas o Instagram eu lembro que eu tenho vários vídeos meus eu tenho uma live de 2 horas com o Jonathan. A primeira live que eu fiz foi pelo Instagram também. E o Instagram permitia. Porém, o Instagram mudou a normativa. Então, quem quiser fazer live tem que ser oficial, tem que ter um público mínimo. Ele fez a normativa muito parecida do que o YouTube faz. Mas vamos correr atrás. Eu te prometo, quando a gente estiver já com
Você vai ser a primeira do Instagram. Quando tiver liberado, a gente vai fazer isso. Eu vou fazer até melhor. Vamos tentar fazer juntos, que aí não ficam com tela dividida. A gente tenta fazer num bate-papo aí, ou em qualquer outro lugar. A gente faz essa live para a sua galerinha. Pode deixar, maravilha. Antes da gente combinado, fazer hein? Vou te cobrar, Jorge. Fechado. Não, precisa nem cobrar, você é a primeira, tá? Jonathan, antes que eu esqueça, Jonathan, a próxima live é aí em Barra Mansa, tá? Antes da gente fechar, quero fazer uma brincadeira que eu inventei. Nunca ninguém fez na face da Terra, tá? Chamada ping-pong. Eu falo uma palavra... E esse negócio vai dar certo? Não sei, seja o que Deus quiser, né? Eu vou falar uma palavra para você e você vai ver a primeira coisa que vier à sua cabeça, né? Mas tenta falar dentro da palavra, tá? Pelo amor de Deus. Eu não vou falar sonho, aí você, de creme, hobby, preto, né? Eu não vou nem falar o nome da pessoa que cometeu essa gafe, tá? Beijo, Carla Pérez. Para a gente começar, vamos começar pelo básico. Sonho. Ter um espaço de dança. Depois você, antes de terminar, você tem que passar suas redes sociais. Eu vou te perguntar. Realização atual. Realização atual? Caramba, são muitas coisas. Mas a realização atual tem a ver com um sonho, né? Tentar estabelecer aí a base do meu espaço de dança. Flávia Goulart. Perseverança. Quero mais. O quê? Coca-Cola? Você quer mais? Não, aí quer é água? Você que quer. É você que tem que dizer. O que a Flávia, nesse momento, quer mais? Quero mais tempo. Porque eu acabo fazendo muita coisa e meu tempo acaba. E eu tenho que dormir, e aí depois acordar e fazer de novo. E tem que ter... O dia precisa ter mais de 24 horas. Então, os inventores de plantão, quem conseguir inventar um dia de 30 horas, igual uma instituição financeira, a Flávia está aceitando. Busca. Busca por conhecimento. E meta. Meta. Abrir o espaço de dança. Isso aí era surpresa para depois, Flávia. Não era para falar agora. Mas a meta é essa, tá girando tudo no mesmo... Tá nesse eixo, né? Nesse momento... Tudo funciona, tá funcionando, tá corroborando para esse espaço de dança que a gente ainda vai falar. E, Flávia, dança, obrigado. A produção aqui agora soprou no meu ouvido. Dança, obrigado. Dança. Dança. Ai, muitas coisas. Que produção você me deixou na mão, hein? Dança Adoro tem minha muitas produção. coisas, produção. Eu amo a minha produção. Olha, essa produção, dança é movimento. E aonde você se vê daqui a 10 anos? Estar sempre em movimento. Tá. Isso, desculpa. Aonde você se vê daqui a 10 anos? Onde eu me vejo daqui a 10 anos? Levando meu ensino para fora do país. Era a próxima pergunta. Qual seria o... a gente não fez... eu lembro que a gente fazia muito essa pergunta brincando, né? Não conte a história do crocodilo, tá? Não conte, deixe sair no ar e o pessoal te perguntar, mas não conte. Você tem muitas... Deus permitiu que você pudesse fazer várias viagens e você fez. Mas aonde você quer... Se você pudesse traçar uma meta para um próximo local a ir, aonde seria? Eu queria... eu quero. Para o Japão. Foi Japão.
Porque se você falasse Turquia, a produção que está aqui do meu lado falou que queria ir contigo. E Turquia tem Pois muita é, dança, não, tá? Turquia, eu não tô. Eu não tenho uma formação, como é que se diz? De opinião sobre a Turquia. Eu prefiro ir A, para o pro- Japão. a produção falou para você assistir mais novela turca. Tá em alta agora. Ah, tá. Eu tô no coreano. Fala para a produção que eu tô no Ah, coreano. Dorameira, ela é Dorameira. E eu nem vou falar nada, eu tô vendo umas novelinhas curtas aí. Mudando de assunto. Flavinha, muito obrigado. Muito obrigado. Você é sempre muito mais do que você foi ontem. Você é uma pessoa que o espaço que você está, você completa com a sua alegria, com a sua transparência, com a sua paz, com as suas brincadeiras. Te conheço há alguns anos e já ri com você, já chorei, já nos realizamos. Uma vez tu me botou numa furada de um espetáculo, mas ainda vai ter retorno. Saiba que você é inspiração para os meus filhos, porque o Jota hoje te adora. Ele, quando eu falei que era você esses dias, ele já veio aqui várias vezes aqui por trás de mim, que ele não apareceu para te ver. A minha filha te tem como inspiração. Minha família tem um carinho especial por você e eu só tenho a agradecer porque nós sentimos que isso retorna para a gente. Muito obrigado. Tivemos problemas aí, mas a gente vai tentar melhorar para os próximos, sim. E obrigado, obrigado, obrigado. E a Obrigada pela produção está aqui do meu lado, tá? oportunidade. Quem? A produção ou o Jota? Não, a produção é a esposa. Ô, coração para a produção. Não é para você não, hein, Jorge, para a produção. Não, pô, tudo bem. Aceito não ganhar. Obrigada pela oportunidade. Vamos marcar no Instagram, né? Porque a minha Sim, audiência aqui tá está me certo. atazanando. Tá certo. Vai ser Instagram próximo. Instagram e YouTube. E fala suas mídias sociais. Aproveitando, fala o projeto. Já, para quem não sabe, deixamos para o final para segurar a audiência. Mas conta o que você já pode contar, o que você já tem certinho. E fala também que muita gente não sabe, mas a Flávia também, ela te proporciona viagens maravilhosas, passeios maravilhosos para vários lugares do Rio de Janeiro e já temos uns cantinhos aí que mais para frente serão divulgados. Estão em pauta, ainda não estão fechados, mas mais para frente. Isso aí. Então, vou falar do meu projeto que vai começar na semana que vem, o Balé Sem Rótulos, Balé Além da Idade, né? Que eu dei início ano passado, né? Eu fazia uma vez por mês, lá no Calustre Gulbenkian, que é no centro do Rio. É um espaço da prefeitura do Rio, né? E eles me cederam o espaço ano passado, foi curto, né, o espaço, mas eles gostaram muito do meu trabalho e me convidaram para ficar o ano inteiro esse ano, né? E aí o projeto vai acontecer todas as segundas, de 10 a Legal. meio-dia, né? Para a faixa etária 40, 50, 60, 70, 80 e por aí vai, O que tiver renta, no para final pode inspirar. entrar. Pois é. E aí acontece todas as segundas, né? O Balé Sem Rótulos. Tem aí o que você falou, Viajando com Dança, que são os tours, né? Pelo Rio de Janeiro, né? Estado do Rio de Janeiro, vários lugares, né? Tem também o espaço que eu vou começar, né? Que essa semana eu vou estar dando aula experimental. E aí, se tudo der certo, voltamos com mais novidades. E Tem é isso, novidades. sigamos na vida. Flávia, muito obrigado pela sua participação. Um beijo nesse coração lindo. Dá um beijo na sua mãe, essa pessoa maravilhosa que eu tive a oportunidade de conhecer. Siga a Flávia no Insta. Qual é o seu Insta, Flávia?
golart.dance, é meu Insta. Tem o Insta do Arabesque, arabesquebalé.rj, né? E tem do Pulsar Carioca, né? Que é o espaço que estamos formando aí Esse nome para o ficou futuro. lindo. Esse nome ficou. O nome ficou lindo e a logo ficou top. A logo, vocês vão ter oportunidade de ver. Manda um abração e dá os parabéns para a pessoa que fez a logo. Ficou muito bonito. O nome, eu acho o nome maravilhoso, mas a logo. Bom, pode deixar que eu vou mandar teu recado para a pessoa. Flavinha, brigadão, uma ótima noite. Brigadão, vocês participaram Boa até noite, agora. pessoal. Valeu que participou, para que na hora que caiu, desculpa, mas vamos melhorar isso aí. E nos próximos dias, mais entrevistas para você. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.